Depois de um processo longo em Francisco Morato, eu conheço um rapaz, né? Que foi o primeiro homem com quem eu me relacionei afetivamente. E foi um dos relacionamentos mais abusivos, tóxicos e violentos que eu já vivenciei. Ele era viciado em crack, né? Era uma relação completamente dependente, porque ele tinha uma casa, eu precisava de uma casa. Ele era um homem cisgênero que poderia legitimar, entre milhões de aspas, a minha mulheridade naquele momento tão prematura, tão precoce. Gente, eu tô atrás dessa mulher pra entrevistar ela há tanto tempo. Eu sou seu fã. Obrigada. De verdade. Eu quero começar sabendo da sua vida. Você nasceu em Franco da Rocha? Nasci em Franco da Rocha, mas cresci em Francisco Morato, que são cidades vizinhas, né? Tá. Nasci em Franco, mas a minha família ou era, porque parte tá lá, outra parte já foi pra Itu. Eu nasço em Franco da Rocha, mas me crio e cresço em Francisco Morato, que é uma cidade bastante periférica aqui da região metropolitana de São Paulo. Tá com quantos anos, Érica? Sério? 20? 28. Só? Que delícia! Mas você me deu 20! Eu ia dar uns 24. Acredito nesses 20. Presta atenção. Como que foi a sua infância? Quando que você entendeu a sua identidade? A minha infância foi maravilhosa, foi linda, assim. Eu nasci em um lar matriarcal repleto de mulheres, tias, avós, mãe, primas. Eu digo que eu não tive um processo de transição normal, como tem as outras pessoas trans, de se sentir num corpo errado, alguma coisa estranha. Eu fui criada e educada como uma menina e sempre me senti uma menina. Eu sempre disse que eu era uma menina e eu nunca sofri nenhum... Desde pequenininha? Desde pequenininha. E eu nunca sofri nenhum tipo de represália com relação a isso. Nem de tios, nem de mãe, nem de avó, nem de ninguém. A violência contra o meu gênero começa a acontecer quando a igreja entra na minha família. Antes disso, não. Então eu sempre disse, minha mãe chegava, eu pegava o sapato dela, minha mãe sempre foi uma mulher que trocou muito de cabelo, usou muito cabelos, e eu usava as perucas, os cabelos, dizia que era a Paola Bracho, de Usurpadora. Eu sempre assisti muito Usurpador e dizia que era a Paola. Então, desde pequena, eu me reconheço enquanto menina, eu me reconheço enquanto mulher. Depois, com a igreja entrando por volta dos 13, 14 anos de idade, que isso vai acontecer, é que aí a minha mãe vai começar a reprimir o meu gênero, né? Tá. Isso então lá pros 14. Pros 14. E na escola? Olha, na escola tinha aquela situação complicada de ser a criança viada, a criança diferente, a criança estranha, mas eu era muito amada pelas professoras, pelas tias. Era uma criança que gostava muito de ir pra escola. Eu não tenho um relato de escola igual a da maioria das pessoas transvestigêneres, de violência, de abusos. Passei por muitas coisas ruins na escola, assim. Humilhação, chacota em horário de intervalo, mas algo que não era tão gritante quanto com outras pessoas, entende? E porque eu tinha muito amparo da diretora da escola, eu sempre fui voluntária em biblioteca, voluntária de não sei o quê, eu sempre fiz muito parte da escola. Então eu tinha uma certa proteção ali do corpo pedagógico da escola, então era tranquilo. Minha mãe era uma mãe que sempre foi muito presente em reunião, em coisas que aconteciam na escola, sofriam perseguições, como qualquer criança LGBT sofre no ambiente escolar. Amiga, eu tinha pânico de ir pra escola. É, não, eu gostava. Eu sofria muito na escola. Eu gostava. Eu lembro de uma época, Érica, que eu sofria todo dia um abuso verbal e físico de um estudante X da minha escola. Chegou uma época que eu comecei a esperar ele na porta da escola antes de entrar, porque daí o cumprimento dele ia ser na porta, não ia ser dentro da classe, daí os meus amigos também não iam rir. Eu lembro todo dia eu esperando ele na porta do colégio pra eu apanhar dele na porta, pra não apanhar na frente dos amigos. Que absurdo, pois tipo, essas coisas... Você... Não. Tinha um menino de primeira a quarta série que me perseguiu. Uma vez ele me empurrou, eu abri a testa no pilastro da escola. Não teve nada, só abriu minha testa, mas tá tudo bem. E ele me perseguia bastante, inclusive, mas eu também era terrível com ele. Entendi. Então eu não era uma criança LGBT que ficava ali oprimida, sofrendo, me sentindo... Eu também inferia. Eu não agredia, eu nunca fui uma pessoa de brigar, de violência, nunca. Nem na rua, na pista, com a prostituição, eu nunca tive isso. Mas eu era ruim, eu conseguia saber fazer a pessoa sofrer só com a minha língua. Queria essa força. Só com a minha língua. Maravilhosa, É tá isso. certíssima. Você teve namorado, você tá solteira, tá casada? Não, eu tô casada agora. Você quer saber se eu tive namorados anteriores a esse ou sobre esse? Não, quero saber como que você iniciou a sua vida amorosa. De forma muito cruel, inclusive
traumática, assim, né? E aí, voltando um pouco na linha cronológica, com essa entrada da igreja na minha casa, eu vou ser expulsa literalmente de casa, né? Em um lar onde eu tinha todo cuidado, o afeto, o amor, a compreensão. De repente, esse mesmo lar é um lar que diz que eu não posso mais estar ali, porque eu sou quem eu sou, e ser quem eu sou é ser um demônio, é ser algo mal, é ser algo que tem que ser combatido. E uma lavagem cerebral enorme que fizeram com a minha mãe, né? E aí, sendo expulsa de casa, com 14 anos, eu vou viver da prostituição. Nas ruas, não vivi em situação de rua, mas já precisei dormir em calçada, em coreto de praça, por não ter pra onde voltar. Depois eu vou conhecer casas de outras travestis, de cafetinas. E aí eu vou começando a entrar na prostituição e a trazer a identidade feminina que eu sempre soube que tinha pra fora e a ganhar dinheiro com a prostituição. E aí fico migrando, né? Faço em Francisco Morato, faço em Jundiaí, Itu, e assim vou indo, trabalhando em várias cidades do estado. E em Itu, quando eu volto pra Itu, depois de um processo longo em Francisco Morato, eu conheço um rapaz, né? Que foi o primeiro homem com quem eu me relacionei afetivamente. E foi um dos relacionamentos mais abusivos, tóxicos e violentos que eu já vivenciei. Ele era viciado em crack, né? Era uma relação completamente dependente, porque ele tinha uma casa, eu precisava de uma casa. Ele era um homem cisgênero que poderia legitimar, entre milhões de aspas, a minha mulheridade naquele momento tão prematura, tão precoce. Então eu me joguei, assim, apaixonadamente e sofri muito, 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 muito. Consegui depois, acessando... Eu devo ter ficado com ele 4, 5 anos. Eu sou muito péssima com datas. Mas a minha história parece que às vezes tem um grande borrão, assim. Porque foi tudo tão rápido, tão intenso, tão violento, tão abrupto, que às vezes eu não consigo encaixar o espaço-tempo da forma como eu gostaria. E aí depois eu vou acessando textos, vou acessando conteúdo sobre relacionamentos, sobre feminismo, sobre transexualidade. E vou começando a me entender de novo e a me recolocar socialmente e me desvencilho dessa relação. E aí vou me relacionar com uma mulher cisgênera, depois deste relacionamento, né, ainda confusa, sem entender qual era a diferença de identidade de gênero, orientação sexual, não sabia o que estava acontecendo comigo, mas foi um relacionamento que existiu, aconteceu. E aí depois eu parto pra fora de Itu, vou pra São Carlos estudar, namoro com um menino trans, volto pra São Paulo e hoje estou com o meu namorado atual, que já fazem 4 anos que a gente tá junto, a gente mora junto. Então a minha entrada na vida afetiva, emocional, se dá um pouco meio que pela prostituição, né? Eu estou numa esquina, conheço esse rapaz, e aí é dessa forma violenta, é dessa forma hostil, é dessa forma com vício. Ele vai ser preso, eu vou visitá-lo na cadeia, uma situação extremamente humilhante. Foi bem difícil, eu diria, que a minha entrada na vida amorosa. Você assistiu La Veneno? Sim. Uma parte me chocou muito desse seriado, gente. La Veneno foi a mais famosa, digamos assim, mulher trans travesti da Espanha, né? E aí eu lembro muito a parte que o namorado dela mata o cachorro dela, bate muito nela, aí ela começa a ter força pra sair dele, foi conversar com a outra amiga dela travesti, e a amiga dela falou assim pra ela: mana, você não pode largar dele, porque não é todo mundo que tem amor pra dar pra gente. E isso chocou meu coração de uma tal forma tão grande, porque é muito isso que você tá me contando, Érica, e eu tenho entrevistado muitas mulheres trans, e é muito o que muitas me contam, tipo assim, em alguma vulnerabilidade que vocês têm em algum momento, vocês ficam com pessoas que, pelo amor de Deus, igual esse teu primeiro namorado que você falou. Exatamente. É a solidão da mulher travesti, a solidão da mulher transexual. Quem vai querer segurar na minha mão na rua? Quem vai querer me beijar em público? Quem vai querer me assumir como sua parceira diante de uma sociedade que ridiculariza qualquer homem que assuma uma travesti ou uma transexual como sendo sua? Quando você encontra alguém que faz isso, e quando você é muito jovem, o que é o caso da maioria das meninas, porque hoje, se amanhã ou depois ninguém quiser dar a mão pra mim na rua, talvez eu lide com isso de uma forma mais tranquila. Não sei, estou dizendo como uma hipótese, mas hoje eu tenho mais maturidade. Mas quando eu tinha 15 anos, 16 anos de idade, o que eu queria era ser amada, desejada, ter alguém que me comportasse do lado. E a gente se submete mesmo por uma precariedade emocional, afetiva, ao que tiver, a migalha que tiver sendo oferecida. Eu lembro, falando nisso, que o que mais me tocou durante muitos anos dessa relação foi que depois que nós transamos, ele dormiu abraçado comigo. Na verdade, ele tinha dormido com o braço jogado em cima do meu. Era um colchão de solteiro e o braço... E aquilo me marcou de uma tal maneira. E depois que eu fui entender, na verdade nem era um abraço, era um braço jogado sobre o meu corpo. Mas como eu tava tão acostumada a um sexo rápido, a um desejo e a um afeto que acaba na hora do gol. Porque enquanto o cliente não gosta, ele vai casar com você, ele vai te oferecer...
ele quer te deixar no meio do mato, ele quer te deixar onde estiver, ele quer que você suma da frente dele. Você não existe mais, você não é mais ser humano pra aquela pessoa. Então, como eu tava muito acostumada só com esse tipo de contato, ter dormido com alguém encostando em mim parecia algo extremamente mágico, quando na verdade não significava absolutamente nada. Ô, Érica, como que a gente vai conseguir mudar que tantas meninas trans... Claro que se a menina ela quer ir pra prostituição, for uma opção dela, tudo bem, mas a maioria é porque é a falta de opção que faz isso com as meninas. Exatamente. Ninguém quer criminalizar a prostituição, né? Endemonizar a prostituição. A prostituição é uma das profissões mais antigas da humanidade e merece ser regulamentarizada, respeitada. Mas o que nós estamos falando são de meninas que não escolheram a prostituição. Exatamente. Foram empurradas para a prostituição. Só tem a prostituição como única alternativa de comer, de morar, de vestir, de ter lazer, de frequentar espaços culturais, que foi o meu caso. E é o caso de 90% de mulheres transexuais e travestis no Brasil ainda hoje. Eu acho que uma forma de combater essa violência contra os nossos corpos é fazendo com que a sociedade olhe pra gente com humanidade, olhe pra gente com respeito. É garantindo escolaridade, é garantindo emprego, é garantindo renda, é garantindo que essa nossa história possa ser recontada por outra perspectiva, que a sociedade, quando ouvir a palavra travesti, não pense automaticamente em droga, em prostituição, em roubo, em doenças sexualmente transmissíveis, mas que pense em pessoas que foram estereotipadas, que foram cravadas dentro desse imagético marginal para exatamente serem desumanizadas, serem precarizadas. Eu acho que quando a gente começa a humanizar este corpo e falar, essa menina, esse menino tem direito de terminar a escola, tem direito de ir para uma universidade, tem direito de conviver nos espaços da sociedade sem ser violentado e hostilizado, e o mercado de trabalho também se abrindo para dar emprego para esta população, a gente vai diminuindo o número de meninas na prostituição, com certeza. Como que você foi pra política? Da prostituição, qual foi os seus próximos trabalhos? Da prostituição eu fui pra terminar o ensino médio, né? Terminar a escola, parte no EJA, parte no Enem. E aí depois eu fui pra São Carlos, pra Universidade Federal de São Carlos, né? Lá em São Carlos eu entrei na universidade, fui cursar gerontologia, fundamos um... O que é gerontologia? Gerontologia é a ciência do envelhecer. Geronto de velho, logia de ciência. A ciência do envelhecimento. Pedagogia e gerontologia. A ciência do envelhecimento, né? Fui estudar geronto e aí fundamos um cursinho no campus da USP São Carlos para transexuais travestis. Antes disso, em 2015, eu havia travado uma briga no meu retorno para a escola. Eu havia travado uma briga com a empresa de ônibus da minha cidade, aonde deu uma repercussão gigantesca. Por quê? O que eles fizeram? Me negaram o uso do, na época era o nome social, me negaram o direito do nome social no cartão do transporte escolar, né? E era um cartão que eu precisava, não tinha renda, tava voltando pro EJA naquele momento, tentando sair da pista. E aí comprei uma briga, fiz um abaixo-assinado. O abaixo-assinado teve 100 milhares de assinaturas em 3 dias. Foi uma repercussão absurda. Foi um escândalo, assim. Foi um escândalo. Deu nos principais jornais de São Paulo e fora de São Paulo. E aí eu fui convidada pelo PSOL a me filiar. Me filiei e vou pra São Carlos estudar. Você foi convidada por causa dessa batalha? Dessa batalha. Tá. Me filiei e fui pra São Carlos estudar e fundamos um cursinho pré-vestibular no campus da USP de São Carlos só pra pessoas trans travestis. Eu coordenava, dava aula, fazia tudo no cursinho pra pessoas trans travestis. Neste momento é que eu começo a estreitar a minha relação com o movimento estudantil e a entender a importância de vozes iguais à minha ocupando o debate político. Porque quando a gente não tem representantes que estejam interessados nesta causa que a gente está propondo, fica muito difícil da coisa caminhar. E a princípio, eu achava que política não era pra mim. Que política era um espaço corrupto, de homem, nojento, que eu era uma ativista, uma militante, que queria estiar cartazes na frente dos espaços. O que eu sou? Eu sou uma ativista. Eu sou uma militante. Mas eu também sou uma militante ativista que hoje estou vereadora. Porque entendo que o meu ativismo, a minha militância, a minha história de vida, o meu compromisso com os movimentos sociais são importantes de estarem em um espaço como a institucionalidade. E foi aí que eu fui me aproximando mais dos partidos, dos movimentos estudantil, das lutas institucionais. Em 2018 eu recebi o convite para me somar à bancada ativista no primeiro mandato coletivo do estado de São Paulo. Nos elegemos como a 10ª cadeira mais bem votada da Assembleia Legislativa e a minha experiência não foi tão quanto eu esperava. A ideia inicial de fazer o mandato coletivo ela é muito boa, mas as pessoas que estavam compondo aquele mandato não estavam alinhadas com a minha visão de fazer política. E aí eu resolvi me afastar para concorrer sozinha. E aí tô aqui como a mulher mais bem votada do Brasil em 2020. Você foi a mulher mais bem votada? Do país, sim. Do país. Sim.
feminicídio? Tanto cis quanto trans, uma mulher. A mulher, ou cis ou trans, Nossa, a mulher. ela é muito chique! A mulher com mais votos no Brasil, depois de Jair Bolsonaro, né? A mulher que tem mais votos no Brasil é negra, de periferia e travesti da rua. E ela consegue esse feito, que eu acho que é um feito grandioso, porque não é sobre mim, Erika Hilton, é sobre mulheres negras, é sobre a comunidade LGBT, é sobre o povo periférico, é sobre a negritude, não é sobre a sujeita, mas é o que ela representa. E isso é muito bom, porque quando a gente vê um presidente como Jair Bolsonaro se elegendo na contramão de tudo isso que eu sou e represento, ter este lugar é um sinal muito forte de continuidade, de garra, de luta e de organização das bases, porque eu não cheguei ali sozinha, eu cheguei ali porque existe uma base organizada e pronta pra contra-atacar quando nós somos atacadas. Se me atacar, eu vou atacar. É sobre. O que você quer pra você? O que eu quero pra mim? Você é casada, você falou. Sim. Você quer ser mãe? Não, eu só se for de pet. Eu tô nessa pira de ser mãe de pet agora nesse momento. Não. Eu tenho duas cachorrinhas. Eu não tenho tempo, eu fico com dó de ter que sair. Cachorro é muito dependente. E eu não quero gato, nada contra os gatos, mas eu prefiro os cachorros. Tá. Então eu pretendo ser mãe de pet. Mas não sei se você. E o que você pensa pro futuro quando eu penso? Quer continuar na política? Quero continuar na política. Quero continuar assim na política. Acho que tenho muito a construir, tenho muito a aprender, tenho muito a fazer, tenho um legado a ser deixado e só comecei agora, tenho 28 anos, é o meu primeiro mandato. Quero continuar muito Vai até na quando política. Seu mandato? A gente entrou 24. Vai até 2024. 24. Aí você vai continuar. Pretendo continuar? Sim, ela vai. Sim. Muito obrigado. Imagina, obrigada eu. Você tá feliz hoje? Super feliz hoje, eu tô sempre feliz. Boa.